Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Conversa de Nerd. E no assunto de hoje nós vamos ter vilões. Pois é, por que os vilões são tão importantes para os super-heróis, para as histórias de super-heróis? E aqui nós vamos abranger um pouco de filmes e de quadrinhos também. Já quero te lembrar, se você está me assistindo aqui pelo YouTube, participando desse podcast pelo YouTube, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e também de já deixar o seu like aqui para eu sempre produzir novos conteúdos. Se você é um fã de conteúdo nerd, de quadrinhos, filmes, séries, jogos, livros, esse canal aqui é para você, hein? Então se inscreve aí e também deixa o seu comentário sobre a sua opinião, né, a respeito de tudo que eu vou falar aqui, que a gente conversa nos comentários, beleza? E bom, um ponto básico para as histórias de heróis, como eu disse nessa introdução, se tratando de filmes, séries e quadrinhos, até mesmo livros, quando a gente fala de heróis, um ponto básico é ter vilões, ter um antagonista, aquele cara que vai se opor a tudo que o herói acredita, a tudo que o herói faz. Então é um ponto básico. Afinal, é quem eles vão enfrentar. Tecnicamente, se não tem um vilão, o que o herói vai fazer? Com quem que ele vai lutar? Qual que é a ameaça contra o herói? Ou contra tudo aquilo que o herói acredita? É claro que o herói não se resume apenas a enfrentar vilões, ele pode salvar pessoas de situações específicas, de perigos, né, como é muito comum acontecer. Me vem à memória agora o Homem-Aranha, né, tá sempre salvando as pessoas, o Superman também. Não é aquele tipo de caçador de bandido, ele tem essa questão de salvar as pessoas de situações complicadas, mas o que deixa tudo mais interessante é ter um antagonista, é um vilão que apresenta uma ameaça real para o herói e também para as pessoas inocentes, né? O vilão não se importa geralmente com pessoas inocentes e também para as pessoas que o herói ama. Então, um ponto básico para você ter uma boa história de herói é quando você tem um vilão que causa todo esse impacto. Mas não é só isso, não é necessário apenas ter um vilão, ter uma figura que representa esses perigos. Isso é necessário, como eu disse, é um ponto básico, mas não é só isso, porque o vilão ele precisa te convencer. No caso dos filmes e das séries, ele precisa convencer a audiência, e no caso dos quadrinhos e dos livros, ele precisa convencer os leitores de que ele é um perigo real e que a gente entende o que ele está fazendo, a gente entende os motivos do porquê ele faz o que faz. Quando você entende as motivações do vilão, tudo fica muito mais interessante, porque aí você segue a história dele, você acompanha e você entende o porquê ele está fazendo isso, porquê que muitas vezes ele quer matar o herói, porque muitas vezes ele tem algum plano que vai resultar em morte de inocentes, mas ele não se importa, e porque ele está disposto a passar por cima de quem precisar para alcançar os seus objetivos. Então a motivação do vilão é muito importante também, como eu disse. Então a gente precisa ter sim um vilão para deixar a história mais interessante e ter uma motivação que a gente acredite. E muitas vezes o vilão é tão bom que a gente acaba se convencendo do que ele está falando e a gente até acaba torcendo pro vilão, o que é muito perigoso. Mas esse é um sinal de um vilão muito bom, ou seja, um vilão bem construído, bem pensado. O problema aqui é quando os vilões caem no problema da motivação genérica, que basicamente é querer dominar o mundo e uma história muito rasa que não se aprofunda nos porquês dele querer dominar o mundo. Querer dominar o mundo é realmente um objetivo de vilão, né? Subjugar a todos, subjugar o mundo, às vezes subjugar uma cidade, mas a gente tem que entender por quê. Essas motivações têm que te convencer, não é simplesmente eu quero dominar o mundo porque eu quero dominar o mundo ou porque eu quero ter poder. Quando os vilões têm esse background e essa história de origem, a gente entende e fala, tá, ele quer fazer isso por causa disso, disso e disso. E é o que eu tava dizendo, ele te convence, você entende o que ele quer fazer e fala, eu sei porque que esse cara tá lutando com o herói, não é de graça. Não é só pro herói ter alguém para enfrentar, assim, jogado, sem planejamento. E aqui eu selecionei alguns exemplos de bons vilões dentro de um panorama geral envolvendo várias mídias, não só os quadrinhos, mas também filmes e séries. O General Zod é um vilão que tem uma motivação muito legal, a motivação básica que foi vista lá no filme Homem de Aço, de 2013, que ele quer reconstruir o planeta dele que foi destruído e ele acha que essa é a missão de vida dele, que esse é o propósito dele, então ele quer reconstruir o planeta que foi destruído e cumprir o seu objetivo de vida. E ele não se importa que os terráqueos vão morrer, porque acima de tudo tá o propósito dele, que é cuidar
do seu planeta e de tabela governar fazendo o que ele acha melhor. Então essa motivação do Zod é uma motivação muito interessante, errada, claro, mas você compreende o que ele está fazendo. Um outro vilão interessante cósmico também é o Galactus da Marvel, porque ele faz o que faz, ele precisa destruir os planetas não simplesmente porque ele é mau e um genocida, mas porque ele precisa se alimentar. E na fala do Galactus, você percebe que ele tem um senso ali de superioridade, isso acaba sendo uma característica bem forte, né, do vilão que ele é, e ele acha que tudo bem milhões ou bilhões de pessoas morrerem para que ele possa viver, porque ele se considera justamente uma criatura superior. Então isso é um bom vilão, porque ele acha que a sobrevivência dele é mais importante do que de outros bilhões ou trilhões de seres, dependendo a quantidade de pessoas que ele matar. Inclusive é possível ver isso bem claro na história de origem do Surfista Prateado, que eu tenho um vídeo aqui no canal bem legal, se você não assistiu, confere que tá bem completinho, mostrando a origem do Surfista Prateado, que tá diretamente relacionada com o Galactus. Thanos também é um bom exemplo de vilão com motivações que te convencem, né? Em Vingadores Guerra Infinita, ele quer destruir metade do universo porque ele acha que tá faltando equilíbrio. Nos quadrinhos é basicamente a mesma coisa, só que tudo que ele faz é motivado pela sua paixão pela morte. O que, na minha opinião, não deixa tão legal assim. Eu acho que essa adaptação mais pé no chão e realista, na medida do possível, né, se tratando de seres cósmicos, foi mais interessante porque eles mostram que aquele era o objetivo de vida dele, do Thanos. Ele entende que ele precisa pôr equilíbrio no universo, que essa é a missão dele, que ninguém tem a coragem de fazer. E ele vai lá e faz. O que também, vamos combinar, é uma coisa bem diferente do padrão, né? Você viu o vilão ganhar, o Thanos faz isso com maestria, ele vai e consegue, e quase que ele consegue de novo em Vingadores Ultimato. Tudo por causa dessa perspectiva que ele tem, que o universo está desequilibrado e precisa de alguém para colocar tudo em ordem. No caso, é ele. É um absurdo? Sim. Embora ele acredite que tem a justificativa de matar pessoas aleatoriamente, mas ele não cabe a ele decidir quem vive e quem morre, né? Mas a gente entende o porquê dele fazer tudo isso. Tem toda a história dele, né? O background de Titã, os recursos, então ele explica isso muito bem e você entende, tá? Ele não tá fazendo isso gratuitamente porque ele tava entediado e decidiu, quero apagar metade do universo. Não, ele tem um porquê e convence a audiência. O vilão Killmonger de Pantera Negra também convence com as suas motivações, justamente por fazer parte da linhagem real de Wakanda e ter sido injustiçado. Então, tudo isso que ele passou faz ele ter raiva dos governantes de Wakanda, do próprio T'Challa, e faz ele querer o poder, que tecnicamente é seu por direito também. O problema é que ele usa tudo isso de ruim que aconteceu com ele para usar o poder para o mal. Esse que é o grande ponto que torna o Killmonger um vilão. Porque se o objetivo dele fosse chegar em Wakanda e se tornar um membro deles, né, provar a sua linhagem real, provar o seu sangue real e ajudá-los a se tornar um país melhor, sem essa questão de entrar em guerra, em conflito, porque ele se acha superior, a gente compraria a ideia dele e ele não seria então um vilão, ele seria um herói. O problema está justamente aí. Porém, a gente entende o porquê dele querer fazer tudo isso, porque ele foi injustiçado. Não justifica, é claro, ele está errado, mas a gente entende e muitas vezes acaba comprando a ideia. A gente fala, tá, ele é revoltado por causa disso. Devia ter optado por outro caminho. Mas infelizmente não optou e acabou se tornando um vilão. E um dos melhores exemplos de vilão, inclusive um dos meus vilões favoritos, é o Magneto, que tem uma motivação super plausível, justamente pelo fato dele ter sofrido muito na infância como uma criança judia na época do nazismo. Então ele perdeu os pais, ele foi fruto dos experimentos, ele passou por diversas dificuldades quando era criança, só que depois, além disso, da fase do nazismo, ele ainda passa pela rejeição dos seres humanos que odeiam mutantes. Então você entende todo o ódio que o personagem tem dos humanos e o porquê dele sempre querer conquistar e, se preciso, dizimá-los. Mais uma vez, faço questão de ressaltar, ele está errado, mas a gente entende o porquê. Ele não está fazendo isso gratuitamente, sem um motivo, sem um porquê. A terrível história de vida dele é o que o impulsiona a cometer esses atos. O que gera um embate bem legal ali com o Professor Xavier e com os outros mutantes, que também passaram basicamente pelas mesmas coisas, pela rejeição, pelo fato de serem diferentes, terem os poderes, serem mutantes, enfim, mas que não agem dessa maneira. Muito legal. E aqui na nossa lista também tem dois vilões que são motivados pela tragédia. O primeiro é o Mr. Freeze, que basicamente 90% das histórias dele, ele é motivado por conta da esposa Nora, que está doente, e ele a mantém congelada na esperança de um dia encontrar a cura. Então tudo que ele faz é motivado no amor que ele tem
pela Nora. E ele tem essa dificuldade em dosar, em saber até onde ele pode ir, que linhas ele pode cruzar para que a sua esposa viva, né? Porque talvez ela, estando consciente, vendo tudo que ele faz, ela iria ficar chateada e iria desaprovar os seus atos. Só que ele não tem essa consciência, o que o torna um vilão terrível, um dos clássicos do Batman, né? Mas ele tem essa motivação. A Nora, a esposa dele, é realmente o que faz ele cometer os seus atos de maldade e por vezes matar outras pessoas. E um outro vilão que segue essa mesma linha é o Dr. Octopus, mas agora falando mais especificamente do personagem interpretado pelo Alfred Molina lá no filme Homem-Aranha 2, dirigido pelo Sam Raimi. Ele faz tudo o que faz, ele rouba, ele mata, coisa que ele nunca tinha feito antes enquanto era apenas um cientista. Só que depois, quando tudo dá errado, ele perde essa consciência e ele comete esses atos para finalizar o trabalho da vida dele. E não só dele, mas da esposa também. Ele perde a esposa em tudo isso. Então na cabeça dele justifica ele querer fazer, mesmo que coloque vidas inocentes em risco, porque era o trabalho da vida dele e ele passou por uma tragédia, então ele acha que justifica. E na cabeça dele, de alguma maneira, a esposa dele se alegraria dele terminar o trabalho. Em geral, nos quadrinhos, essa não é bem a motivação do Dr. Octopus, né? Inclusive, ele é bem mais cartunesco em várias histórias. E por vezes, as suas motivações não são tão assim plausíveis. Mas no geral, ele é sempre focado nas suas realizações, no seu trabalho. E ele pode passar por cima de qualquer um, inclusive do Homem-Aranha, para conseguir alcançar seus objetivos. E por último aqui na lista, eu deixei um vilão que ele tem diversas motivações que se alternam aí pelas histórias em quadrinhos e pelos filmes. E embora essas motivações não sejam muito plausíveis, a gente acaba gostando do vilão, que é o Coringa. Ele tem diversas histórias de origem, backgrounds diferentes, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, nas animações. Mas ele é um bom vilão porque, embora a motivação dele muitas vezes não nos convença, nós não torcemos para ele, mas ele é tão convicto e tão enigmático por vezes daquilo que ele quer fazer, que ele apresenta uma ameaça real e que muitas pessoas inocentes podem morrer se ele conseguir fazer o que se propõe. Uma grande característica do Coringa, e isso está em todas as versões, é que ele é imprevisível. Quando você acha que ele tem um plano, ele simplesmente faz outra coisa e não era aquele plano dele. E a motivação, no âmbito geral, como é bem mencionado lá em Batman Cavaleiro das Trevas, ele só quer ver o circo pegar fogo, porque ele realmente é um lunático. Mas justamente por apresentar esse perigo, essa ameaça, ele é pra mim um dos melhores vilões das histórias em quadrinhos. Porque, voltando aqui porque eu disse no começo, é o vilão que faz o herói ter o porquê lutar, ter uma motivação a lutar e ter um perigo a enfrentar. E é isso que eu queria conversar aqui com vocês nesse episódio de podcast. Se vocês curtiram e estão me assistindo aqui pelo YouTube, deixa um like, já te lembro de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho de notificações. E aproveita e já deixa aí nos comentários se você concorda com esses vilões aqui, que eles têm motivações boas. E comente também a sua opinião, quais outros vilões que não apareceram aqui na minha lista, que são realmente bons vilões e que te convencem das suas motivações. Escrevam aí, pode ter certeza que eu vou responder pra gente continuar conversando. Obrigado por me escutar, vou ficando por aqui e até a próxima Conversa de Nerd.